Já estamos de volta com o programa Tribuna Livre desta segunda-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Já apresentamos os nossos convidados e agora eu quero cumprimentá-lo, começando pelo nosso entrevistado de hoje, o deputado Edivaldo Magalhães. Boa noite, seja bem-vindo, deputado. Boa noite, Rogério. Boa noite, Narciso, professor, Alex. Eu quero agradecer por essa oportunidade de poder aqui trocarmos umas ideias, debater sobre essa nova realidade política do Brasil, que tem repercussões no Acre, que tem repercussões nas nossas vidas, né? Cumprimentar o Rogério porque eu conheci lá em Cruzeiro do Sul e agora tenho essa oportunidade de poder participar com você aqui. Já é um conhecido de longa data, né? O deputado Edivaldo Magalhães, com quem nós já conversamos por diversas vezes em programas de televisão e rádio, e é sempre uma grande contribuição que ele traz, né? Porque é um homem que tem muitas informações, muita vivência, com certeza será muito proveitoso esse debate. Professor Alex, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, o prazer estar aqui. Melhor que eu falei, eu vou agora publicamente, né? Referendar a estima que eu tenho pelo deputado. Né, Narciso, cadê mais novo, né? O cara não está envelhecendo, não. É um prazer estar aqui hoje. Nesse papo vai ser muito bom. Vamos aprender muito, com certeza, com a sua presença. Doutor Narciso Mendes, o senhor aí do alto da sua experiência, tenho certeza que vai ter boas perguntas para o nosso entrevistado. Ô, Venceslau, hoje faz 40 anos que eu me preparava para no dia seguinte assumir o mandato de deputado estadual. Eu fui eleito deputado estadual do Acre há 40 anos atrás. Em síntese, nenhum dos atuais detentores de mandatos atuais detinha um mandato quando eu comecei na atividade política. Quis o imponderável da política que o deputado estadual hoje, eleito pela sexta vez, Edivaldo Magalhães, se tornasse meu adversário. Mas nunca o tive na conta do meu inimigo. E como talvez eu deva fazer alguma crítica ao deputado Edivaldo Magalhães, dando-lhes o pleno direito de reagir contra a minha crítica, eu começo fazendo para ele um elogio altamente precioso. Ele é um dos políticos mais coerentes do Acre. Você, quando chegar na Assembleia Legislativa de volta, você vai encontrar, entre outros os seus 23 colegas, alguns deles que já passaram por 5 ou 6 partidos. Enquanto você se mantém no velho e suado Partido Comunista do Brasil, já tendo vencido a etapa, que essa foi a etapa mais difícil do Partido Comunista, que era tido como um partido que comia as criancinhas. Não é verdade, Eduardo? Então, é por isso que eu quero lhe dizer que quando o Venceslau lhe comunicou que você viria hoje debater conosco a política do mundo, do Brasil e do Acre, que disse do seu nome, eu digo, então você está trazendo um professor com bastante experiência para contribuir com a nossa atividade política. Esteja você no partido que estiver, a favor ou contra o governo, até porque aqui você vai ter a sua plena liberdade de se expressar como quiser. Obrigado. E só para emendar a pergunta do Narciso, eu acho que o que está faltando na política hoje é, sobretudo, esse debate respeitoso, em que se reconhece as virtudes do oponente e não se ofende meramente por conta da questão política.
Nós não podemos transformar a política numa disputa onde você quer destruir não apenas politicamente o adversário, mas também quer matá-lo, que é isso que nós estamos vivendo hoje. Essa polarização que o Brasil entrou nos últimos anos, onde as pessoas já não conseguem sequer escutar um argumento, porque ouvir até que consegue, mas ninguém escuta os argumentos do outro, é uma política que levou o Brasil à destruição. Eu tenho pelo Narciso um respeito profundo, você sabe disso, porque nós brigamos e disputamos em momentos muito difíceis e delicados da política criana. Mas a gente sabia até onde você ia. E você tinha certeza até onde a gente podia chegar. Portanto, a gente não cruzava aquela linha da disputa dura, às vezes até exacerbada ao agudo, com palavras que talvez não repetisse hoje, pelos cabelos brancos, mas a gente nunca passou do debate, do uso da palavra. O único instrumento mais importante para você externar suas divergências é o uso da palavra com argumento. Nós nunca passamos disso. Tanto é que a gente senta no mesmo ambiente, conversa sobre tudo, sem precisar ter um remorso na consciência e dizer, eu quis matá-lo. Isso não aconteceu. Eu acho que nós estamos precisando voltar a isso. E eu estou animado com o novo cenário da política brasileira, porque nós estamos dando os primeiros passos para voltar à normalidade. Olha só, comemorar a volta à normalidade virou algo extraordinário para ser manchetado hoje no Brasil. Mas nós estamos dando os primeiros passos para voltar à normalidade. Então nós estamos conversando num momento muito importante da política nacional. Deputado, o senhor é entusiasta da política, em termos de experiência, no nosso Estado, infelizmente, nós temos um paradigma que todo mundo tem que ser funcionário público. Isso não, a conta não fecha, não tem como todo mundo ser funcionário público. A gente está hoje no Acre, infelizmente, quando a gente fala de emprego, a maior parte dos empregados são desalentados. As pessoas estão há 2 anos procurando emprego e não conseguem. Qual que o senhor acha, na sua visão, qual o caminho? E nós temos que, para que a economia possa deslanchar, nós temos que empreender. Para o senhor, na sua visão, qual o caminho do empreendimento, do empreendedorismo no Acre? Olha, nós vamos encontrar, eu acredito, no ambiente da política desses próximos meses, um espaço para discutir desenvolvimento. Porque nós temos que sair do velho cabo de guerra, de dizer assim, para quem está na Amazônia, ou é lajota, ou é não emprego, ou é miséria. Quem defende esse tipo de olhar como projeto de desenvolvimento para a nossa região, apenas protege alguns aventureiros que se comportam como os mesmos saqueadores quando aqui chegou Cabral, né? Para levar o pau-brasil e depois outros minérios com outros saqueadores. Corretíssimo. Então nós temos que começar a discutir desenvolvimento a partir das nossas vocações. Só que o Acre e a Amazônia precisam de um investimento pesado para poder falar em desenvolvimento sustentável. Porque com as nossas próprias forças e os nossos talentos, que temos muito empreendedores, apenas a gente não consegue dar o passo. Porque foi muito injusto o que fizeram no Brasil. Você tem nos grandes centros todos os investimentos eternamente do nosso país, e agora quando a gente pensa em ter uma matriz de desenvolvimento, aí começam as dificuldades. O maior indutor do desenvolvimento ainda para a nossa região vai ter que ser as políticas públicas do país. Não é nem do Estado, do Brasil. E nós podemos dar passos, inclusive, céleres nesse sentido. Porque a discussão da sustentabilidade deixou de ser um debate dos meninos sonhadores dos cursos de História e de Agroecologia de algum banco da universidade ou do Instituto Federal. Hoje virou pauta do mundo, virou pauta da sociedade e a gente vai ter que incorporar. Até o governador Gladys Cameli, depois que foi para a COP, tomou uma espécie de injeção na veia, virou o Hulk, o novo Hulk, né? Ele voltou pintado de verde. No seu discurso já começa a falar da palavra sustentabilidade, que ele era contra no primeiro mandato. Eu vi discursos do governador
em alguns municípios que diziam: vou entregar uma enxada e um teçado para os fiscais do IMAP, ao invés de um talão e uma lapiseira para poder multar. Agora está dizendo que não tem condição nenhuma de pensar em desenvolvimento se não tiver a palavra sustentabilidade. É claro que ele faz isso pelo faro político que tem, porque sabe que nesse momento da quadra, da disputa internacional e nacional, não dá para falar de desenvolvimento sem falar em sustentabilidade. Agora, eu não sou daqueles que acham que sustentabilidade é a não exploração dos recursos naturais. Não. Sustentabilidade é explorar com inteligência os recursos naturais. Isso aqui é claro. Exige muita grana. É preciso abrir as portas de um BNDES como um banco de desenvolvimento e virar verdadeiramente um banco de desenvolvimento que não pode ter acesso apenas às grandes e os grandes conglomerados de empresas nacionais. É preciso que a micro, que o médio investidor tenha acesso a esse crédito, sem antes ter que apresentar tantas garantias que sequer dá para ele conversar na hora dos investimentos. Então o Brasil vai precisar mudar a sua matriz de investimentos. E eu penso que o próprio presidente Lula, que acaba de assumir a presidência da República, ele está imbuído desse propósito. Ele está ganho por esse propósito. Ele está sinalizando com todas as suas primeiras falas nesse sentido. E acho que nós vamos ter boas surpresas nos próximos meses sobre os programas de desenvolvimento que nós vamos ter para a Amazônia. E o Acre, se tiver um mínimo de sapiência, de capacidade política, Narciso, de juntar os diferentes para dizer: olha, nesse momento a gente tem que defender o nosso terreiro, o nosso ninho, o nosso canto, o nosso endereço. A gente pode juntar muitas forças e conseguir trazer para cá esses bons propósitos e fazer com que o Acre possa dar um salto, que vai desde a recuperação das nossas vias, como a BR-364 e a BR-317, e porque ficar discutindo BR-364 e BR-317, a gente voltar àqueles 40 anos lá atrás da tua posse pela primeira vez como deputado estadual. Isso é o básico do básico, a gente tem que ir para além disso, isso tem que ser uma negociação de uma primeira rodada. Pronto, conquistamos os investimentos para os próximos 2, 3 anos das nossas BRs, e agora? Deputado, você, não sei se quis acertar no alvo, mas acabou o tiro batendo exatamente no centro. As últimas eleições, na minha avaliação, ela tinha uma característica de anti-eleição. Segundo os institutos de pesquisas, 25% dos votos do atual presidente Lula vieram dos 25% que não votavam em Bolsonaro de jeito nenhum. E 25% dos votos que votaram em Bolsonaro eram os 25% que não votavam em Lula de jeito nenhum. Eleição não é para você votar contra. Eleição é para você votar a favor daquele candidato que, na sua avaliação política isenta, acha que seja o melhor. Então, eu gostei quando você se reportou, quer dizer, a essa crise, essa polarização, que talvez tenha sido o grande mal que a política produziu nos últimos 10 anos. Deputado, o senhor responde no próximo bloco, que a gente vai fazer um intervalo comercial. Então a gente volta em 2 minutos com a resposta do deputado a estas e outras questões. Não saia daí, voltamos já. Já estamos de volta com o Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo aqui o deputado estadual reeleito Edivaldo Magalhães, que vai para o 6º mandato. Conosco também
como sempre, o diretor-presidente aqui do Complexo Rio Branco de Comunicações, doutor Narciso Mendes, e o professor, hoje convidado, professor Alex Barros, consultor em Economia e Política. No bloco anterior, o Narciso deixou uma pergunta para o deputado e, deputado, fique à vontade. O Narciso, quando fez referência ao início dos mandatos dele, que foram muitos, ele lembrava de um tempo em que comunista comia criancinha, porque essa era a propaganda daquela época. Eu entrei na militância nesse período, professor. E ultimamente eu me senti como voltasse ao tempo, né? Você estivesse retornando a um tempo em que a gente tinha que explicar que comunista, como militante do PCdoB, eu nem matava a criancinha, nem mandava fazer botão dos ossos dos velhos. Porque essa polarização levou a esse tipo de resgate da ignorância, onde algumas pessoas se ajoelham na frente do quartel e dizem intervenção militar. E quando vai para a cadeia diz, por que não tem internet na cela? Pede intervenção militar. E quando volta para o seu púlpito, porque eu vi pastores dizendo isso são exceções, mas nós todos vimos, né? Fala em fraternidade, em perdão, em boa convivência social entre as pessoas. Quer dizer, essa polarização levou à ditadura da ignorância, do desconhecimento, né? Foi por isso que a sociedade foi levada na eleição, aquele que não queria o Bolsonaro de jeito nenhum, podia até ter divergências as mais profundas com Lula, mas disse, o único capaz é esse, voto nele. Foi essa a escolha que foi feita. E ainda bem que nós tínhamos um velho experiente. E uns chamam de radical porque não conhecem a história, porque o Lula sempre foi um conciliador. Inclusive, na época do fim da ditadura militar, os comunistas acusavam ele de ser um instrumento da conciliação para deixar de fora a polarização e a radicalização, porque ele sempre foi um mediador. Ele sempre endureceu a luta, mas sempre estava com a porta aberta para fazer negociação. Eu tive umas conversas, tenho muitos amigos da área do comércio na região do Juruá. Eu tive algumas conversas com amigos mesmo que eu tenho muito apreço, para tentar entender a cabeça de alguns grandes investidores daquela região, que depende da BR-364, que depois que o Acre entregou quase 80% dos votos para o presidente Bolsonaro, ele pegou e entregou a BR desse jeito, sem botar dinheiro, deixando quase que a gente ficar isolado. E essa mesma pessoa, esse mesmo grupo de pessoas, foram os que, na época que o Lula foi presidente da República, abria as portas do BNDES e eles tinham um cartão. E algum deles, rapaz, eu tinha um cartão do BNDES, que pela primeira vez, se eu passasse ali, eu tinha 200 mil rapidinho para poder transformar em capital de giro, eu tinha acesso a crédito, e o dinheiro rodava, e no dia que fizeram a ponte de Cruzeiro do Sul, começaram a fazer, aquela economia ali explodiu, e muitos, inclusive, tendo seu empreendedorismo e capacidade, né, construíram, inclusive, os seus caminhos, e hoje são pessoas, inclusive, ricas naquela região. Mas com todos esses benefícios, não, eu vou votar no Bolsonaro. Como que leva as pessoas a isso? Se ganharam dinheiro, prosperidade, melhoraram as suas vidas, geraram inclusive muitos empregos, né, pela sua capacidade empreendedora, a esse tipo de postura, pela essa polarização. Quer dizer, todo mundo ficou um pouco mais burro, mais ignorante. Por isso que eu celebro esse momento que nós estamos vivendo. Voltar à normalidade significa que a gente vai voltar a ter as nossas diferenças, só que a gente vai conviver com elas. A gente vai ser capaz de tratar de um olhar diferente sem precisar sequer elevar o tom da voz. Deputado, e com isso a gente vai poder também construir novos espaços de diálogo e, portanto, construir novas possibilidades na política. Permita-me fazer um adendo no seu argumento. Na última sexta-feira, o presidente Lula e todo o seu ministério reuniu os 27 governadores do Brasil
independentemente do partido político, que ali alguns daqueles governadores presentes, talvez seja até candidato a presidente da República na próxima eleição contra ele. Como de São Paulo, por exemplo. Como de São Paulo, ou de Minas Gerais. De Minas Gerais. E o que é que o presidente disse? Eu quero que cada um dos governadores me envie, nos traga para entregar à minha equipe as 3 prioridades de cada estado. E quem sabe, deputado, e acho que o governador Gladys Cameli deverá aproveitar essa oportunidade para montar a BR-364 no trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul em primeiríssimo lugar. Até porque se essa estrada não for urgentemente cuidada, eu que sou um engenheiro rodoviário, daqui a 1 ou 2 anos ela se tornará absolutamente intrafegável. Intrafegável. Eu tenho andado na estrada, Tarcísio. E eu sei que tem muitos que nos ouvem aqui que também têm andado. A gente se assusta com essa possibilidade do apartamento em vários pontos, não é apenas em vários pontos. Agora, o gesto do presidente Lula de levar todo mundo, botar numa mesa. Eu assisti hoje o discurso dele ao vivo, aliás, assisti na sexta-feira o discurso dele ao vivo, quando ele chamou a todos para um pacto, dizendo que estava de volta o pacto federativo, que não tinha assunto proibido naquela mesa, e mais ainda, ele foi além, ele disse, as portas do palácio vão estar abertas, e aqui vai ter sala para governador e vai ter sala para prefeito. Porque eu quero também, no dia que for nos estados, que eu gosto de andar muito, que a porta também dos palácios dos governadores esteja aberta para mim, porque eu vou visitar. Se me proibirem, eu não entro, mas eu vou visitar. Então, a normalidade da política, de você conseguir fazer o diálogo. E o governador Gladys já apresentou a primeira pauta dele nesta reunião. Falou da BR-364, falou da BR-317, falou de um programa de habitação e falou da modernização, que é você ter internet que preste no estado do Acre. Botou essas 3 pautas. Eu achei que ele levou o óbvio, e às vezes o óbvio precisa acontecer para você dar os próximos passos. Gostei muito, inclusive elogio aqui a pauta apresentada pelo governador, que é um pouco a pauta que todos nós estamos sentindo. Você acaba de apresentar a pauta que ele, inclusive, abraçou. Então, acho que foi um gesto importante do presidente da República. Deputado, pegando um exemplo prático do que eu vou colocar aqui, a BR-364. A gente sabe que os governos de Lula e Dilma tiveram problemas de corrupção. Isso é fato. Inclusive, por isso mesmo, o governo da Dilma teve o fim que todo mundo conhece. O Brasil entrou num caminho de instabilidade, porque isso foi aproveitado politicamente, né? O governo da esquerda ganhou o rótulo de governo corrupto. A BR-364 no Acre teve problemas nesse sentido também. Como não repetir isso, tanto a nível local quanto a nível nacional? Rogério, a gente precisa fazer uma discussão sobre essa questão da corrupção da forma mais sincera e honesta possível. A Dilma não foi caçada por problema de corrupção. Consequência. Não, consequência também não. Dos 2 governos. E não, de forma nenhuma, não. A Dilma foi caçada justamente por enfrentar o problema da corrupção. Quem era o presidente da Câmara Federal? Todos nós conhecemos. Aquela sumidade de honestidade. Dilma não cedeu. O governo da Dilma cometeu um erro da política. E naquele momento, inclusive, nós do PCdoB opinamos logo no início do governo da presidente Dilma de que ela não deveria, e o PT não deveria apresentar candidato a presidente da Câmara para fazer aquela disputa, que deveria optar por uma composição política. Fazer o que Lula está fazendo. Por que o Lula está apoiando? Lula beijou na boca do Lira. Desculpa aqui a expressão, mas do ponto de vista político, por que fazer a disputa numa correlação de força adversa? Você compõe. Dilma perdeu para um golpe.
um golpe legislativo. Os golpes atuais não são com quartelada. Você junta parte do judiciário e parte da política, constrói uma maioria e a pedalada virou o maior crime da história da humanidade para poder derrubar uma presidente honesta. Então o problema da corrupção, teve muitos casos em escândalo de corrupção do governo, inclusive do presidente Lula. Quem foi os caras que foram para a cadeia? A maioria absoluta deles, integrantes de ministérios que hoje compõem o PP, do Ciro Nogueira, a maior parte deles, do MDB, a maior parte deles, e inclusive quadros históricos do Partido dos Trabalhadores. Não quero negar absolutamente nada. Mas o problema é que se passou e fez uma narrativa de que a história da corrupção da humanidade começou no governo do Lula e da Dilma. Isso não é verdade. Lula volta mais maduro e certamente mais vigilante e certamente mais cuidadoso, mas volta botando a política no centro da discussão política. Ele não está, digamos assim, caindo no canto da sereia, inclusive de alguns setores esquerdistas, que eu não chamo de esquerda, porque o esquerdismo é a doença infantil do comunismo, nós já lemos, professor. Ele está fazendo um governo amplo conforme a realidade política. Ele chega no Congresso Nacional e para os partidos, ele disse, eu tenho que dialogar com a Câmara que foi parida nas urnas. É esse o parlamento que a gente tem. E é com ele que eu tenho que fazer a composição. Ah, mas agora botaram lá uma ministra do turismo que parece que tinha umas amizades dentro de um morro em cima de não sei mais o que pode ter relação com a milícia. Ele disse, enquanto a ministra não for provado que é miliciana, por que ele vai julgar lá? Ele está fazendo uma coisa ampla, chamando todo mundo para essa repactuação nesse momento. Por isso que eu digo que eu estou muito animado. Olha. Nós encontramos um Lula mais firme, mais maduro e com a linha do tempo batendo na testa dele todos os dias, dizendo, eu só tenho 4 anos. E para mim superar o que eu fiz em 8, a história que eu tive desde as greves do ABC, eu não posso perder 1 minuto com questões menores. Então vai ser capaz de fazer grandes pactos, vai ser um governo de centro, não será um governo de esquerda. Eu, como um velho militante do Partido Comunista do Brasil, não estou com nenhuma expectativa de que Lula fará um governo de esquerda, mas vai se fazer o governo necessário para essa quadra da disputa. É um governo de centro, um governo democrático, um governo de participação, um governo que vai olhar para o Brasil e dizer assim, esse país tem uma capacidade tão grande do ponto de vista da sua criatividade, da sua capacidade, que se botar um pouco de recurso na mão de muitos, inclusive de empreendedores, a gente consegue fazer com que esse país avance. Mas vamos voltar aqui. Eu quero ter essa oportunidade de ter uma conversa aqui daqui a 2 anos, não precisa ser mais do que isso. Como nós vamos ver os índices todos de crescimento econômico lá em cima, da geração de emprego, que é hoje a angústia de todo mundo. Né? Como é que nós vamos disputar com a boca de fundo a juventude do Acre e do Brasil? É essa a questão. Não é fechando a boca. Não. Você fecha uma, aparece 100. Como é que nós vamos fazer essa disputa se não for pelo caminho da cultura, né? Da retomada, da oportunidade do emprego, do trabalho, do apoio a essas famílias? Então, só com desenvolvimento, e desenvolvimento sustentável, e desenvolvimento com investimento público. Esse é o caminho. E, deputado, essa é a aliança praticamente permanente do seu partido com o governo Lula, tem tudo a ver com o desempenho que tiveram as suas administrações, porque aqui eu quero acrescentar, e tirando um pedaço da sua sabedoria, da sua inteligência, para fazer uma reflexão, a Dilma Rousseff, eu acho que Lula não deveria ter escolhido-a como sucessora. Por quê? Ela conseguiu ser impeachmentada por um crime que não existe sequer no Código Penal.
O que é pedalada fiscal? O prefeito do menor município do Acre, o governador de qualquer estado do Acre, dá por dia 3 ou 4 pedaladas fiscal. Mexe no seu orçamento, tira recursos da saúde e põe na educação. E a Dilma foi caçada. Qual crime? Qual crime? Na época, só se falava em pedalada fiscal. E outra coisa, deputado, eu tomei como capricho uma coisa. Enquanto eleitor, que eu já tenho até idade para sequer nem mais ter a obrigação de votar. Mas no dia que um candidato falar que é honesto, vote em mim que eu sou honesto, eu não vou votar nele, porque honestidade é obrigação do político, não é qualidade para o político. Correto. Eu não, quer dizer, e o que a gente tem assistido no último debate político é corrupção para lá, corrupção para cá, e esse debate ficou esquentado quando um juiz injusto e irresponsável, como foi o seu Sérgio Moro, que o próprio Supremo julgou incompetente e parcial, quis fazer da bandeira da corrupção o seu instrumento, que acabou levando-o a se tornar hoje um senador da República, e por pouco ele poderia ser candidato a presidente da República. Não foi porque, no devido tempo, ele viu: eu estou com o pavio queimado. O Sérgio Moro ainda vai ter muitos problemas pela frente. Você deve lembrar, Narciso, professor também, nosso Rogério, de um caso que aconteceu aqui na Amazônia, do senador da República, lá do Amapá, que foi cassado por um processo que se iniciou por R$25. O Capiberibe. Capiberibe, quando teve a anistia, o primeiro lugar que ele veio para trabalhar foi no Acre e foi em Cruzeiro do Sul. Eu o conheci nessa época, lá em Cruzeiro do Sul. Ele trabalhava nas comunidades, organizando as comunidades de produtores rurais, lá no Canela Fina, ali em Cruzeiro do Sul. Lá com o seu Raimundo Galsá, que até vivo está hoje. Foi caçado por isso. O Sérgio Moro, o paladino do combate à corrupção, fez uma campanha de arrecadação de recursos para ser candidato a presidente da República e aplicou na campanha dele de candidato a Senado em Curitiba. Esse crime, sim, está previsto na legislação eleitoral. E em razão disso, pode ser cassado, inclusive. E em razão disso, o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, pediu a cassação. Está pedindo a cassação do seu mandato por abuso de poder econômico, por dinheiro extraído ao tempo em que ele pertencia a um partido. Mas eu não vou torcer pela cassação dele, não. Só quero dizer que eu quero que ele fique 8 anos no Senado escutando que, além de ser um juiz imparcial, ele é corrupto. Além de ser um juiz imparcial e corrupto, ele é muito burro, porque ele não sequer conhece a legislação eleitoral. Eu não sei como ele conseguiu chegar a esse cargo de juiz. Até escrever, ele escreve mal. Você poderia dar até umas lições para ele, né? No manual de redação. Vou ter que fazer uma pausa no então, debate. essas incoerências que a vida, né, vai demonstrando, é tão bom a gente às vezes ter um cabelo branco, porque a gente escutou e viveu um determinado momento e tem assim a felicidade de olhar para um Sérgio Moro, que destruiu a engenharia nacional, as grandes empresas nacionais, os países que mais se desenvolveram, só tomando um minutinho, eles prezam e preservam as suas grandes empresas. Se a empresa comete, ou algum dirigente comete algum problema, eles punem os dirigentes, mas eles preservam as empresas. Sérgio Moro levou esse Brasil a destruir as grandes empresas
da engenharia, que é um orgulho para o Brasil. Se você chegar no Peru, você vê aquelas grandes construções feitas por Camargo Corrêa, por Odebrecht, etc. Eles destruíram essas empresas. Só que se você for lá na Avenida Paulista, por ali, aquelas grandes construções que tem hoje, você vai ver as empresas da Espanha, da Itália, as americanas, tudo entrando no mercado nacional e tomando lugar dessas empresas. Foi isso que destruíram. Vamos fazer um contraponto no próximo bloco. A gente vai fazer o intervalo e a gente volta já em 2 minutos para continuar aqui. E eu quero trazer também a política local, porque o deputado Edivaldo Magalhães, ao que tudo indica, vai ser o único deputado de oposição ao governo aqui no Acre. Já já a gente explora esse tema. Até já. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre, recebendo hoje o deputado estadual Edivaldo Magalhães, reeleito para o 6º mandato, recebendo também aqui, como toda segunda-feira, o Narciso Mendes, doutor Narciso, que é o diretor superintendente aqui do Complexo Rio Branco de Comunicação, e hoje como convidado o professor Alex Barros, consultor em política e economia. Ficou aí no ar o contraponto de ambos sobre o que o deputado falou, e depois a gente entra para fechar o bloco na política local mais uma vez. Eu concordo com o deputado também em algumas falas com relação à questão da corrupção. Isso ficou muito implantado, né? Que o PT, o próprio seu partido, mas também, a gente não cita muito o PP, o PMDB, trouxeram a corrupção. Mas, além disso, o senhor concorda que houve ou não essa corrupção no governo? O senhor falou aqui que não tem dúvida que houveram. Não tem dúvida. Sem dúvida. Agora, uma coisa que eu queria colocar para o senhor, e já trazendo para cá, deputado, para a nossa pauta local, a primeira questão é a questão da água. O senhor foi presidente da EPASA, e a gente vive um imbróglio hoje na questão da água, municipalizou, mas o problema não resolveu. Todos os dias a reclamação nos bairros. A segunda questão, o senhor como fiscal aí, né, dos recursos, a questão da Rua do Povo. O Estado está pagando um empréstimo, as empresas foram inocentadas, aqui que indicam, foi inocentado, aquele G7, o processo foi arquivado, não houveram provas. E como legislador, como que a Assembleia, como deputado, como o senhor vê isso? Se pode se contrapor a isso, se vai haver fiscalização? E a última pergunta, primeira, água, a segunda, do povo, a terceira, educação. O estado do Acre hoje figura entre os estados mais inadimplentes do Brasil. O jovem acreano, desde 24 anos, é que está mais inadimplente, e a capital do estado figurou em novembro como a mais endividada do Brasil. A pauta de educação financeira, por que nunca passou pela Assembleia? Ou se passou, por que não, talvez tenha tornado o assunto tão relevante para a gente? Olha, começando aqui pela questão da água. Acho que o prefeito Bocalão tomou a decisão mais errada da gestão dele, foi de trazer de volta a gestão da água de Rio Branco para o Saer. Não porque não tem a capacidade de gerenciar, porque acredito que quem tem capacidade e deve gerenciar são os municípios, que a própria concessão, aliás, são os donos do serviço. O problema é que o serviço é caro, exige muito investimento. E algumas pessoas querem olhar para esse serviço como se estivesse numa banca de comércio, de que 2 mais 2 tem que dar 4 quando você oferece água para as pessoas, que tem que ter lucro. Isso é um serviço essencial que tem que ter investimentos. As pessoas não vão ter acesso à água se tiver que pagar pelo custo dela, simplesmente isso. Por isso, o programa de privatização, que ganhou o nome bonito de concessão, né, feito já no governo do Temer e acelerado no governo do Bolsonaro, só chama interesse de investimento privado nos grandes centros, porque aqui ela é inviável do ponto de vista econômico, dos negócios e dos lucros. Por isso que a decisão de trazer para o município é um erro, porque não tendo investimento nacional
Os recursos da prefeitura são incapazes. Nós estamos tendo um serviço diminuído hoje. A quantidade de água que chega nas residências diminuiu depois que municipalizou. Pela incapacidade de investimento, não é de gerenciamento, que eu conheço pessoas ali profissionais de muita dedicação que inclusive trabalharam comigo. O programa das Ruas do Povo cometeu um pecado de querer fazer tudo em pouco tempo. Mas não era um péssimo programa, era um bom programa. A cobertura de ligações de pontos de água em Rio Branco era menos de 25% das residências antes do programa Ruas do Povo. Depois saltou para 75%. A pessoa olha para o buraco da rua, mas não vê o ponto de água que chegou na casa dele. Isso também foi mal comunicado, portanto teve um erro também de comunicação. Ora, um programa para você fazer muito em pouco tempo, você tem um projeto que é um projeto básico. Está aqui o engenheiro. Para você fazer uma rua que preste, você tem que fazer sondagem, você tem que fazer um projeto executivo e depois você tem que licitar, etc. Se você tiver que fazer tudo isso em 2 anos, em 4 anos, você não faz. Então faz um projeto básico. Está aqui essa rua, eu faço aqui alguns investimentos. Um projeto básico de uma rua transversal, que 2 anos depois, com essa ocupação urbana desordenada que nós temos, que antes só passava um carro de passeio e acabou porque a rua chegou até o caminhão de lixo, passou por cima, ele começa a danificar aquela rua logo em seguida. Isso deve estar em dezenas de relatórios. O erro que se comete é dizer, agora eu não posso investir porque aqui abriu um buraco. Aí passa um ano discutindo se a rua foi devolvida para o município ou não, de quem pertence à rua. Um ano depois do nosso inverno amazônico, o buraco já virou cratera, tu já destruiu a rua, então é preciso que haja investimento sobre isso. Eu conheço empresas que quebraram, executando Ruas do Povo e ganhando a fama de que ganharam muito dinheiro. E eu conheço empresas que receberam muitos recursos e fizeram um péssimo serviço. Eu tenho lá os meus relatórios e está lá no Tribunal de Contas. Os pedidos de devolução de mais de 300, 400 processos. Devolução que é acima de 120 milhões de reais de empresas que não executaram de forma correta. Está lá. Eu nunca fiz coletiva para dizer isso, mas notifiquei e pedi. Mas eu não satanizo um programa que trouxe benefícios. Se você for hoje lá em Cruzeiro do Sul, Rogério, você conhece bem. A ampliação da área urbana daquela cidade foi o Ruas do Povo. Se você anda em Mâncio Lima, da mesma forma, olha lá as Ruas do Povo realizadas em Mâncio Lima, que estão lá até hoje, dando tranquilidade para a comunidade. Educação financeira. A educação financeira depende de uma decisão central, nacional, de um programa, né, curricular que possa ser aplicado no Brasil inteiro. A gente aprova educação financeira nas escolas, tem várias leis nesse sentido, mas elas, um dia na vida, aparece alguém que vai fazer uma palestra e fica nisso mesmo. Isso tem que ser incorporado no cotidiano do ensino, né? Mas as pessoas também, professor, estão endividadas, na verdade, porque a crise está muito intensa. A inflação dos alimentos corroeu a capacidade das pessoas comerem. Daí a gente ter voltado para o mapa da fome. Só para um adendo, se o IBGE divulga a POF, pesquisa do auxílio familiar, quem quer ter 2 salários mínimos, 65% é para pagar comida. Para pagar comida. Isso aí, professor. Então, nós devemos ter agora, no final de fevereiro, início de março, o ministro Haddad já anunciou o lançamento de um grande programa, que é o Desenrola Brasil. Tem que perdoar grande parte dessas pequenas dívidas que, se somadas, dão, às vezes, bilhão. Mas que isso, do ponto de vista, nunca vão ser pagas. Mas se tu resgatar a capacidade de alguém que vive de um salário mínimo e meio dessa família, se ela se livrar da dívida, ela passa a consumir mais e a economia, né? A economia vai girar. O maior crime que se cometeu foi fazer consignado para o Bolsa Família, para o Auxílio Brasil. Um absurdo. O juro cobrado chega a 50% ao ano. A pessoa recebe o de comer. Aí tu faz um consignado
e no mês seguinte ele já tem 35% a menos daquele pouco que quer. Você inviabilizou a vida daquele que você queria trazê-lo para, né, o consumo básico, o consumo mínimo. Deputado, já está próximo de expirar o nosso tempo. Nos meus alfarrábios, Que deve eu ser tenho muitos, chegado né? Nesses a 40 uma anos deve conclusão. ter muitos. eu tenho chegado à conclusão que o nosso país, partindo de uma frase de Roberto Campos, que nessa linguagem esquerda-direita é um dos maiores direitistas do mundo. Ele dizia que o Brasil não fez a tempo e a hora a transformação dos nossos recursos em riquezas. Que riqueza você reparte, recurso você não reparte. A floresta amazônica, do jeito que ela está aí, é talvez o maior volume de recurso natural do planeta. Mas nós estamos diante de uma crise climática. Nós não podemos derrubar a Amazônia. Nós temos que cuidar da Amazônia, que com a posição com a qual eu concordo. Mas os países que se desenvolveram, e aqui me reporto a Europa inteira, derrubando suas florestas, hão de nos acudir para que nós possamos preservar esses recursos. Eles nos, não é uma espécie de indenização, mas uma compensação para que nós tenhamos condições de manter a floresta amazônica sem destruí-la. Porque uma coisa é certa, e você tem a responsabilidade disso, e eu também. Na Amazônia reside 30 milhões de pessoas. A população de Portugal, a nossa pátria-mãe, é de 22 milhões de habitantes. A nossa Amazônia, em população, é maior do que Portugal. Então nós, o mundo, e espero que dessas COPs chegue-se a uma conclusão que o mundo inteiro está em débito com o Brasil para que nós possamos preservar a Amazônia como sendo aquilo que muitas vezes foi dito, o pulmão do mundo. Que nós não somos o pulmão do mundo, mas a nossa floresta amazônica reserva a maior milhões e bilhões de toneladas de gás carbônico. Assim, eu queria fazer aqui uma conta simples sobre essa questão do desenvolvimento da Amazônia. Se não tiver investimento, é impossível a gente sair da economia do contra-cheque, portanto nós vamos ficar cada vez mais pobres, porque a economia do contra-cheque também tem limites. Nós já chegamos no limite dela. Está passando, né? Para você implantar 1 hectare de café irrigado, isso custa nos preços de hoje, desse momento que nós estamos vivendo, algo em torno de 50 mil reais. Para tu botar um roçado de 1 hectare e contratar alguém para fazer a derrubada da quadra, talvez você não gaste 300 reais. Qual é a melhor opção para quem está precisando se arranjar para viver e sobreviver? Vai ser o caminho mais barato, mais simples. Não é que ele é um criminoso destruidor da Amazônia, aqui as possibilidades de sobrevivência dele são essas postas. Então, se você não tiver um forte investimento na produção, nas novas tecnologias para poder este recurso que pode virar riqueza, esse recurso natural que pode virar riqueza, que é com pesquisa e com desenvolvimento. Se você não tiver esses investimentos, você não vai pensar em projeto de desenvolvimento para a nossa região. Por isso que eu acho que está maduro para a cúpula política nacional hoje e para o mundo essa inversão das prioridades. O agronegócio sabe, o agronegócio inteligente que está ganhando muito dinheiro exportando commodities, sabe que se ele encerrar
com esses rios voadores que nascem nessa Amazônia, o custo de produção deles vai lá para cima, ele vai perder a competitividade para os Estados Unidos, vai perder competitividade para outros países, porque a nossa grande vantagem da nossa produção agrícola de grande escala é pelo nosso regime de chuvas, pelo nosso clima, etc. Então vai ter que ter investimento. Essa é, digamos assim, a equação a ser resolvida nos próximos meses, não é nos próximos anos, porque nós também estamos chegando no limite. Estava vendo uma reportagem hoje, deve sair aí essa semana, que a Science, aquela revista internacional, fez uma grande pesquisa dizendo que nós estamos chegando naquele limite do chamado não retorno com relação ao desmatamento, porque para poder acabar com a Amazônia não precisa destruir com ela toda, não. Basta tu tirar 40% dela, que depois ela por si só vai se destruindo, porque você chega num ponto em que você muda o regime de chuvas, ou você muda as questões climáticas, e ela por si só, ao invés de floresta, vira um cerrado, né? Vira uma savana, vira outra coisa. Então, são os desafios do momento. Essa sua explicação, na minha compreensão, atingiu a perfeição quando você se reportou aos rios voadores, que é um fenômeno que já está acontecendo na nossa Amazônia. E, inclusive, comprometendo já o clima de São Paulo, de Minas Gerais, assim sucessivamente. Porque o nosso equilíbrio ecológico hoje depende fundamentalmente da forma como devemos tratar os recursos da Amazônia e da forma como transformamos esses recursos em riquezas para repartir para os 30 milhões de amazônidas que precisa trabalho, comida, vestimenta, a saúde para os filhos, educação e assim sucessivamente. Deputado, para a gente encerrar, uma última pergunta, né, sobre a sua postura na Assembleia Legislativa. Em função das circunstâncias, coube ao senhor fazer a oposição como o único parlamentar que vai estar nessa trincheira, pelo menos a preço de hoje, digamos assim, né? Embora tenha vários partidos, o PCdoB ficou com esse papel. E aí se cria uma expectativa, se deposita muita responsabilidade. Como que o senhor vai encarar esse desafio? Olha, primeiro com paciência, com firmeza e também com uma crença da experiência de outros tempos. Não serei só naquela Assembleia. O governador Gladys tem uma base enorme. O problema é que às vezes quando você tem muita comida sobre a mesa, você teria que ter o cuidado de comer pouco, para não se empanzinar. E acho que o governador não tem esse cuidado, né? Eu fui líder de governo durante 8 anos. E a gente escolhia o tamanho que queríamos ser na base. Porque a gente escolhia quem queria e também escolhia quem a gente não queria. Porque você ficar com unanimidade no parlamento é um desastre para qualquer governo. Seja de centro, centro-direita, centro-esquerda ou de esquerda. E eu penso que o governador já começou dialogando muito pouco com a política na composição do governo. Se você conversar com os parlamentares eleitos, os reeleitos e os novos, você não encontra um único sorrindo. Nem o presidente atual da Assembleia. Ninguém. Porque é nessa ausência do diálogo, quando alguém ganha só e ganha muito, acha que agora é o rei da cocada preta. E aí começa a cometer seus erros, porque a política, a governança não se faz sem a política. E quando você tira a política da construção da governança, você começa a cometer seus erros. Então eu estarei acompanhado em breve. Começar só, mas estarei acompanhado em breve. Bem, a gente vai chegando ao final do programa de hoje. O Tribuna Livre desta segunda-feira vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua presença, deputado. Foi realmente um programa muito produtivo e deixar o espaço para que o senhor também faça suas considerações. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui dialogando com um jornalista do seu quilate, de tantos anos de experiência e de posturas que eu admiro. Obrigado. Inclusive quando você rompeu
com a situação da comodidade e voltou para a peleja, né, da bancada do jornalismo, que eu sei que não é fácil, né? Parabéns e obrigado pelo convite. O Narciso, um guerrilheiro das boas causas. Nós arengamos muito, mas a gente sabia que nem daqui para lá e nem de lá para cá ia aparecer chumbo. Tanto é que estamos todos vivos, né? O professor, tenho acompanhado aí os teus comentários, as tuas opiniões, tenho respeito por você. Muito obrigado por providenciar esse momento tão bom. E espero que a gente possa retornar em outro momento para poder tirar a prova dos 9 sobre essas opiniões de futuro, né? Eu posso estar errado. Opa, muito obrigado. Mais um livrozinho para você tirar alguma... Bonifácio de Andrade aí, ó. Porque você sabe que desde a proclamação da República tinha que ter um Bonifácio de Andrade no Congresso Nacional. Sempre, né? sempre. Da família ilustre e nobre. Sempre. Professor Alex, nosso obrigado. convidado de hoje, suas considerações. Foi um privilégio estar aqui ladeado aqui, né, do nosso deputado, que agradeceu muito aqui a nossa entrevista, né, sua opinião, seu vasto conhecimento. Tenho certeza que fará diferença ali na nossa Assembleia. Né, tenho certeza que ele falou que não estará sozinho em breve, estará encampado com muitas pessoas. É bom lembrar, o Edivaldo foi muito importante na questão da reforma da Previdência, os embates, naquele momento. Né, foi algo muito interessante, a defesa, também o embate, defesa também dos próprios servidores. E tudo isso, deputado, embora o senhor não saiba, o seu legado está por aí. Muita gente talvez não tenha o acesso ao senhor, mas o senhor tem um legado que está espalhado. Então, até que o senhor voltou àquela casa, não é por qualquer motivo. Obrigado. E assim a gente encerra o programa de hoje agradecendo a sua audiência e convidando você para, na próxima segunda-feira, logo após o Roda Viva, acompanhar mais uma edição do Tribuna Livre. Um forte abraço, uma boa semana, até semana que vem.